Hoje nós vamos falar mais uma vez desse, que é o monumento mais misterioso do mundo. Mas antes que o vídeo comece, comente faniquito nos comentários. Isso é muito importante e se você não fizer isso, você vai ficar de fora. Mesmo depois de séculos de estudo, nós ainda não sabemos nada. Não sabemos quem construiu essas coisas, por que construiu essas coisas. Aproximadamente 8 quilômetros ao sul das pirâmides de Gizé, na antiga necrópolis de Zayed al-Aryan, existe um lugar pouquíssimo conhecido e que revela coisas muito bizarras sobre o passado do Egito. Um local que talvez tenha a peça que faltava para que a gente entenda de uma vez por todas o verdadeiro propósito das pirâmides do Egito. Quando essa necrópole foi descoberta lá pelos anos 1900, ela não era muito interessante não, porque ali não tinha muitos artefatos. A pirâmide que tinha ali também estava meio caída, sem muita coisa legal para explorar. Essa pirâmide estava assim porque o cara que estava construindo ela morreu e a construção ficou abandonada. Alessandro Barsanti, que foi um egiptólogo italiano famoso, estava ali por aquela área explorando essa pirâmide aí. Só que como ele não achou nada de interessante, ele resolveu voltar para as pirâmides grandes. Aí ele resolveu pegar um caminho alternativo pelo deserto e descobriu uma coisa que mudaria a vida dele para sempre. Depois de 2 quilômetros de camelo sentido norte, sentido as pirâmides de Gizé, ele encontrou uma espécie de construção retangular feita de granito e tinha até um pouquinho de pó de granito que tinha sido usado para polir aquelas pedras ali. O que é muito estranho é que essa área toda era pesquisada desde 1830 e nunca ninguém tinha encontrado absolutamente nada ali além daquela pirâmide lá de Zayed al-Aryan. O Barsanti voltou para Gizé e arrumou uns 50 caras para voltar lá e para explorar. E só levou alguns dias para que ele percebesse que a intuição dele estava certa. Existia mesmo uma construção imensa e retangular ali. E depois de escavar um pouquinho mais, eles descobriram que o local era um imenso poço que descia para o centro da Terra. Esse poço estava bloqueado e ele foi intencionalmente preenchido por uma quantidade enorme de pedras de calcário. A equipe então começou a retirar essas pedras, algo que demorou muito, mas muito tempo. Só que foi em dezembro daquele mesmo ano, mais precisamente no dia 8 de dezembro, que ele encontrou ali uma coisa muito intrigante. Em uma profundidade aproximada de 21 metros, eles encontraram uma imensa parede feita de granito rosa. O granito rosa é uma pedra bem difícil de ser trabalhada e ela não era utilizada pelos egípcios para qualquer coisa. Além disso, essas pedras vinham de Aswan, que é uma cidade que fica a 950 quilômetros do Cairo. Então, é muito difícil de transportar essas pedras. Inclusive, Aswan é a cidade mais bonita que eu visitei no Egito. Fica a dica. Então, se essa pedra de granito rosa foi colocada nesse lugar, é porque esse lugar era um lugar muito especial, né? O Barsanti acreditava que ele tinha encontrado ali algo que iria muito além da nossa compreensão. E realmente, ele tinha razão. Ele chegou até o fundo desse poço cavando e encontrou muitas outras pedras de granito rosa, mas também encontrou uma passagem para algo que ele acreditava ser uma cidade subterrânea. Durante as escavações, o time dele encontrou muitas escritas curiosas nas pedras desse local. Só que nem ele, nem os outros egiptólogos envolvidos conseguiram decifrar o que essas escritas significavam. Os mistérios do local, então, só aumentavam. Ele encontrou uma imensa pedra de granito rosa de 30 toneladas que parecia bloquear essas passagens subterrâneas. E ainda mais interessante que isso, eles decidiram remover essa pedra para investigar o que tinha ali embaixo. E quando ele conseguiu finalmente remover essa pedra de 30 toneladas, adivinha o que tinha embaixo? Outra pedra de granito imensa, de 30 toneladas. E embaixo, outra. E embaixo, outra. Eram camadas e camadas dessas pedras que foram propositalmente colocadas ali. Mas, gente, por quê? Por que eles iam ter tanto trabalho de empilhar essas pedras que eram valiosíssimas e pesadíssimas naquele poço? O que tem ali embaixo que é tão valioso assim que eles precisavam esconder? Bom, foi exatamente na tentativa de remoção dessas imensas pedras de granito rosa que eles descobriram algo ainda mais misterioso e ainda mais interessante. Eles
descobriram uma passagem oval gigante de aproximadamente 1 metro de largura, feita de pedra de granito rosa polido e perfeitamente esculpido, como se fosse um espelho de tão brilhoso. E esse buraco em formato de ovo tinha uma tampa em cima. Era tipo uma banheira oval. E o que tinha dentro dessa banheira oval, afinal? Não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Era um local construído para ser extremamente protegido e para guardar uma coisa extremamente valiosa. E aí, quando eles chegaram lá, não tinha nada de valioso. Só que no fundinho, assim, dessa banheira, eles encontraram um depositado de um líquido preto seco, sabe? Um negócio assim que parecia uma borra, que não faz sentido nenhum com absolutamente nada da cultura do Egito Antigo. Nunca ninguém tinha encontrado nada assim por ali. O Barsante, então, ficou obcecado pela exploração desse poço e não parou, mesmo as pessoas dizendo que ele tinha ficado louco. Então, pouco tempo depois, ele encontrou no lado norte desse imenso poço uma escada perfeitamente feita para acessar um nível ainda mais profundo dessa construção bizarra. Essa escada levava para câmaras ainda mais subterrâneas, e essa não foi a única coisa que ele descobriu ali naquele mesmo dia. Em 31 de março de 1905, uma terrível tempestade caiu ali naquela região. E é óbvio, gente, que o nosso poço encheu. Foram 3 metros de altura de água naquele poço. Só que aí um fenômeno muito interessante começou a acontecer. Aquela água começou a escoar rapidamente, o que sugeriu que existiam câmaras subterrâneas ali naquele local. E sugeriu então que Barsante estava correto em suas especulações. Só que mesmo essa água escoando para sabe-se lá onde, eles não conseguiam encontrar para onde essa água ia. Eles não conseguiam saber qual era exatamente o ralo daquela estrutura toda. Eles tentaram muitas e muitas vezes remover aquelas pedras ali, só que elas formavam uma espécie de quebra-cabeça confuso, sendo que para tirar uma você tinha que tirar outra, você tinha que mover em determinada direção. Era literalmente como se fosse um quebra-cabeça de um videogame. Sabe aqueles videogames que se passam no Egito e você tem que resolver o quebra-cabeça da múmia para você acessar o sarcófago? Era quase isso. E as peças eram tão pesadas que ele não tinha nem tecnologia e nem dinheiro para continuar ali explorando aquela região. Só que em 1911 ele conseguiu juntar fundos novamente e ele retornou ao nosso querido poço da história para continuar as suas pesquisas. Só que em 1911 ele conseguiu juntar dinheiro de novo com financiamento de vários locais, que ele ia nos locais assim, obcecado, convencendo as pessoas de que era muito importante explorar aquele lugar ali. Ele conseguiu, ele voltou lá e ele continuou as escavações. Só que mais uma vez ele não conseguiu mover aquelas pedras ali, porque elas eram literalmente impossíveis de serem movidas. Ele deduziu então que quem quer que seja que tenha construído esse local tinha feito de uma maneira que ele fosse ficar fechado para sempre, porque o local tecnicamente esconde alguma coisa que nós não podemos saber. E o Barsante, coitado, ele morreu inesperadamente aos 59 anos de uma doença misteriosa. Depois que ele morreu, o local permaneceu lá ignorado, e com o passar dos anos, o poço se encheu de areia do deserto e foi mais uma vez ignorado, só que dessa vez pela humanidade e também pelos pesquisadores. Só que em 1954, esse lugar foi cenário para o filme A Terra dos Faraós. E daí, depois do filme, depois do sucesso do filme, outros pesquisadores tentaram investigar o local. Só que em 1964, o local foi fechado e restrito pelo governo do Egito. Ninguém mais pode entrar lá. E para garantir que ninguém mais vai entrar naquele lugar, eles construíram uma base militar no entorno, fechando o lugar e colocando guardas armados no perímetro inteiro, para que ninguém entrasse ali de novo. Mas por que ninguém pode entrar ali e fazer pesquisa, sendo que teoricamente ali não tem nada? Para os egiptólogos da atualidade, o local é apenas uma fundação de uma pirâmide não finalizada. Só que é muito interessante que o local foi fechado e tomado pelo governo bem na hora que todo mundo começou a se interessar de novo por ele. Os egiptólogos da atualidade acreditam que não existe nada para ser investigado ali, mas vai saber
saber se eles não foram, de uma certa forma, coagidos pelo governo para falar isso, né? Só que se esse poço fosse realmente apenas uma fundação de uma pirâmide, por que a base seria feita de imensos blocos de granito rosa interligados como se eles fossem um quebra-cabeça? Para que tanto trabalho para tentar esconder algo que tem ali embaixo se isso fosse apenas uma fundação de uma pirâmide? A resposta para todas essas perguntas pode ser muito mais misteriosa do que se pode imaginar. Edward Kunkel publicou um livro em 1960 chamado Pharaoh's Pump. Em português seria algo como que a bomba de água do faraó. Esse livro chocou a comunidade científica porque ele argumenta que essas passagens todas que temos dentro da pirâmide e que essas câmaras todas, elas eram na verdade imensos reservatórios de água que eram usados num passado muito distante para enviar água para todas as regiões mais profundas do deserto para irrigação. Ele propôs essa teoria e na época ele foi muito criticado por egiptólogos e até por engenheiros. Só que depois de uma investigação mais apurada por parte dos engenheiros, eles perceberam que o trabalho de Kunkel não era tão sem mérito assim, ou seja, seriam as pirâmides um imenso reservatório de água? Só que ainda essa história toda não fazia muito sentido não. Você sabia que se fosse reajustado o valor do trabalho da construção das pirâmides para o dinheiro de hoje, as pirâmides custariam coisa de 5 bilhões de dólares para serem construídas? Então, se a gente assumir que esse seja o caso, que elas realmente sejam uma imensa bomba de água, elas deveriam puxar a água de algum lugar para outro lugar, certo? É exatamente aí então que a nossa história conecta as pirâmides com o poço misterioso de Zayat al-Aryan. Dentro dessa teoria, o nosso poço da história, ele seria uma espécie de fluxo de saída de água, uma reserva da água puxada pelas bombas. Existe uma pesquisa recente que revelou que esses túneis subterrâneos e todo esse sistema que interliga as pirâmides e liga com o poço e muitas outras instalações ao redor é muito mais complexo do que nós imaginávamos. Alguns pesquisadores notaram que a estrutura subterrânea das pirâmides de Gizé e principalmente da pirâmide maior funciona como uma espécie de um carneiro hidráulico ou bomba de carneiro, que é como a gente conhece aquela bomba d'água popularmente. E de acordo com observações das paredes internas das pirâmides, a quantidade de danos causados pela água que se encontra dentro dessas câmaras é muito provável que as pirâmides tenham funcionado sim como uma bomba d'água. E se você quiser saber mais como isso funciona, eu recomendo você dar uma olhada no trabalho do Kunkel, mas também tem um outro cara que se chama John Cadman, que é engenheiro. Ele construiu uma estrutura similar a dessa bomba aí no quintal da casa dele. Ele percebeu que essa história é real, que as pirâmides do Egito realmente poderiam bombear água. Ele percebeu que ele tinha construído algo muito maior do que simplesmente uma bomba d'água. Por causa dos pulsos que o dispositivo gerava, o Cadman renomeou o aparelho que ele construiu de gerador de pulso. E dentro das pirâmides, se essa água estava gerando essas ondas, esses pulsos, eles se moveriam para cima pelo granito, graças às suas propriedades reflectivas, criando uma espécie de uma ionização da atmosfera no entorno das pirâmides, produzindo de fato um campo elétrico, ou seja, que as pirâmides produziriam sim energia elétrica. Quem assiste aos vídeos aqui do canal sabe que a ideia das pirâmides serem um gerador de energia elétrica não é nova. Eu mesmo mostrei isso para vocês quando eu estive lá. A estática dentro das pirâmides é bizarra. Eu falei para vocês também dos choques que eu sentia no pé, mesmo usando tênis de borracha. Então, essas mesmas ideias, elas aparecem curiosamente no trabalho do famoso inventor Nikola Tesla. Vocês sabem, já contei para vocês aqui no canal, que ele era obcecado pelas pirâmides do Egito e ele estava trabalhando em uma pesquisa para distribuir energia elétrica livre e gratuita para o mundo todo. Ele até conseguiu fazer uma torre para difundir essa energia. Só que antes dele conseguir provar que esse modelo realmente funcionava, ele perdeu todo o financiamento e o trabalho dele foi abandonado. A torre, tá, gente, foi derrubada. E os papéis da pesquisa do Tesla sobre as pirâmides desapareceram por completo depois da morte dele, o que é algo bem estranho, né? Eu recomendo também, se você gosta desses assuntos das pirâmides do Egito, que você leia o livro do Christopher Dunn, The Giza
Power Plant. Mas as pesquisas lá nas pirâmides do Egito sobre esse assunto em específico não pararam não, viu? Até o tempo presente tem gente lá pesquisando sobre isso. Hoje em dia, mais do que nunca, nós estamos nos adaptando à ideia de que em um passado muito remoto, os egípcios utilizavam eletricidade. E principalmente, nós estamos nos adaptando à ideia de que existia muita tecnologia no passado. Só que por algum motivo que nós desconhecemos, nós perdemos o contato com essa evolução da tecnologia. É como se a gente tivesse sido resetado, como se a gente tivesse sido obrigado a começar de novo. Então, com tudo isso em mente, vamos voltar lá para o nosso poço de Zayed al-Aryan. Esse lugar, ele poderia ser conectado com as pirâmides por uma passagem subterrânea. Inclusive, vocês lembram daquele líquido escuro que foi encontrado lá dentro daquela câmara oval, né? Ele poderia ser o resultado de um processo químico utilizado para eletrificar ainda mais a água. E talvez seja por isso, então, que esse local seja proibido nos dias de hoje. Talvez seja por isso, então, que uma base militar tenha sido construída no entorno dele. Justamente porque hoje nós teríamos a tecnologia para escavar ainda mais ali, para tirar aquelas imensas pedras de granito e descobrir o que de fato nós temos ali embaixo. E essa história, ela faz tanto sentido, mas tanto sentido, e ela se conecta de uma maneira louca com artefatos perdidos do passado, que são tecnologias que a gente encontra por aí em vários locais do planeta Terra, que elas não fazem sentido com a história da evolução humana, pelo menos não aquela história que nos foi contada na escola. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo por aqui. Nós temos aqui no canal uma playlist só de mistérios do Egito, que eu fiz uma série especial quando eu viajei para lá. Então vou deixar a playlist aqui embaixo na descrição, caso você ainda não tenha assistido. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!